Olá pessoal, estamos aqui fazendo a gravação desse podcast do 12º episódio e hoje diretamente aqui da Fazenda Mexicana aqui em Almenara, recebendo um grande amigo pessoal e amigo, parceiro de sindicato, presidente de sindicato que está conosco nessa jornada, um produtor rural que tem muita história para contar e vai se enveredar agora na carreira política, está entrando agora para concorrer a deputado federal e eu gostaria de apresentá-lo com muita honra receber o nosso SPRcast, o nosso amigo André Costa. André, seja muito bem-vindo e Obrigado. Vamos fazer esse bate-papo aqui para falar um pouco sobre a questão política, a vida política, a representatividade política que o nosso produtor rural precisa, mas nós nunca tivemos de fato. E você, né, mais que ninguém, um amigo, um produtor rural nato, vamos escutar de você o que você tem para nos dizer, o que te levou a essa tomada de decisão e fazer esse bate-papo gostoso aqui de interesse de todos nós que somos da botina, que metemos o pé no curral, que nós estamos juntos todo dia nessa jornada. Seja bem-vindo. Isso aí, Canga. Obrigado. Eu tenho o maior prazer de estar com você, que é uma grande liderança da nossa região, nosso presidente do Sindicato Rural de Rubim, nosso vice-presidente da FAENG, nosso representante aqui no Vale do Jequitinhonha. Então, para mim é uma honra, especialmente poder conversar com você nesse solo sagrado aqui da Fazenda Mexicana, lugar de tantas histórias, né? A fazenda do meu ídolo, Hernani Torres Cordeiro, né? Você sabe que as pessoas têm ídolo no futebol, umas têm na Fórmula 1, né? Meu ídolo é do agro. Hernani Cordeiro foi meu grande ídolo, né? Um grande professor, uma referência na criação do cavalo quarto de milha, no impulsionamento do cavalo quarto de milha, também na pecuária brasileira, né? Uma figura extremamente importante, de forma que pisar aqui, estar aqui, para mim é muito especial, né? Eu digo sempre que não tem jeito de você ir a Roma sem ver o Papa, e Sim. Eu também não venho a Almenara sem vir aqui. Então pisar aqui para mim tem muito significado. Então ter esse papo com você aqui faz disso para mim uma oportunidade muito especial. A oportunidade, eu digo que é ambígua, para nós também é um prazer, né, estarmos nos encontrando aqui na Mexicana e vamos ter esse bate-papo gostoso e saber um pouco mais, né, da sua vida, dos seus anseios, né, e tudo mais que você tem a nos falar aqui. Vamos começar falando um pouquinho, perguntando sobre você, para quem não te conhece. Quem que é o André Costa? Então, minha família é de Joaíma, né, aqui no Vale do Jequitinhonha, família batista, né, eu sou bisneto do seu Queroba, Dona Almerinda, uma família grande em Joaíma. O seu Queroba é um homem de muitas histórias, né, de muito compromisso, né, muita lisura, uma família grande que foi criada com muita união, muita confraternização, um produtor rural nato, né, ali em Joaíma. Eu lembro das histórias dos encontros de família, eram muitas pessoas, né? Seu Queroba teve 14 filhos, imagina, né? Uma pista de vaquejada que podia ser vista do alpendre da casa, né? Então as festas de fim de ano, né? Acho que ali começa a minha história, né? Eu sou a 5ª geração de produtor rural. Seu Queroba levava o gado dele daqui de Joaíma, tangido no lombo de uma mula, para Carlos Chagas, para poder abater na charqueada do Coronel Alfaria Vieira. Daí esse trânsito Carlos Chagas, Joaíma, essa conexão do Vale do Mucuri com o Vale do Jequitinhonha, que começou na labuta do trabalho do meu bisavô e despertou em nós, né, virou um trajeto que nós estabelecemos laços, né, de muita proximidade, né, além de família, né? Então essa rota Jequitinhonha-Mucuri é a rota da minha família, era a rota do velho Queroba, né, é a rota da minha família. Eu fui criado em Carlos Chagas, né? Fui criado em Carlos Chagas, quer dizer, uma cidade pela qual eu tenho paixão, né? Fui criado ali naquele ambiente todo rural. Carlos Chagas tem uma participação importante aí na pecuária da nossa região. É nesse ambiente que eu fui criado, um apaixonado com cavalo, né, uma vida inteira muito apaixonado com cavalo, corri, competi,
provas de tambor, vaquejada, e naquele ambiente eu tenho certeza que só fez reforçar essa minha conexão natural, porque está no sangue Sim. mesmo, é de família, com o campo, né? E aí eu sou parido disso, desse meio, né? E aí desenrolei uma história bonita aí no cavalo e posteriormente no nosso sistema da nossa Federação da Agricultura. Então foi aí que começou sua trajetória no agronegócio, né? Veio de família, e aí você, a partir daí, você deu seguimento, né? Como você disse, é a quinta geração. Na verdade, eu segui um instinto, né? Eu acho que a gente nasce, né, com esse sentimento, né, com essa vontade de estar no campo, na roça, né? O sangue fala mais alto, né? Então nunca me vi fora desse ambiente, não. Eu fui para Belo Horizonte estudar muito novo, tinha na época 13 anos de idade, e lá adiante fiz faculdade de Direito, mas nunca passou pela minha cabeça exercer isso. Eu, desde sempre, já quis viver conectado ali com o agro, de certa forma, e me enveredei aí no mundo dos cavalos por conta disso. E quais experiências você considera mais importantes, já que nós estamos falando da sua caminhada política? Quais experiências no decorrer da vida que você vê que vai te ajudar a caminhar nessa vida política? Eu penso que políticos que às vezes não atendem a nossa expectativa, eu quero até acreditar que não atendem, não é porque não querem, é porque não sentem, não são natos disso, né? Eu nasci, cresci, sou a quinta geração de produtor rural, eu sei com muita naturalidade os problemas pelos quais passa um produtor rural, eu sei da falta de estrutura que é para escoar nossa produção. Eu vindo para cá ontem, para Almenara, a 367, abandonada, esburacada, uma estrada assassina, a gente vê aquilo no asfalto e na roça, as estradas totalmente emburacadas. Eu fui criado assim, então a gente conhece a dor, né, do produtor rural com muita naturalidade. Por isso que eu entendo que algum de nós, vindos de onde a gente veio, tem mais condições de desempenhar um papel de representatividade, porque existe uma legitimidade. Sim. Né? A gente conhece com profundidade os problemas do produtor rural. Então você vê que, ao enxergar essa fragilidade do nosso setor, foi o que motivou a sua candidatura? Olha, o que motivou minha candidatura foram alguns pontos. Primeiro deles, entender que eu faço parte de um sistema que tem transformado a vida das pessoas. Isso pegou muito forte em mim. Uma visita que eu fiz em Pato Paraíso e conheci e presenciei alguns depoimentos de pessoas que no passado recente só tinham o auxílio do governo e que a partir da assistência técnica e gerencial passaram a triplicar, a quintuplicar a renda, a receita. E ali eu vi melhora de vida, de dignidade, de prosperidade, de desenvolvimento. Aquilo pegou muito forte em mim. Olha, eu pertencendo a um sistema como esse, que na ponta tem transformado a vida das pessoas, é possível a gente ampliar, alcançar mais famílias se a gente avançar para o campo da política. É claro que, como produtor rural, sabendo que a gente, cuidando só da porteira para dentro, da produtividade, nós vamos continuar com as limitações. Isso também é um ponto que me empurra para o campo da política, porque nós estamos perdendo o jogo no campo das decisões. Esse é um segundo ponto. Certo. Né? Não menos importante, mas esse é um ponto também que me estimula muito. Não adianta a gente ter o produtor de leite mais eficiente se nós temos um governo que aumenta em 78% a importação do leite em pó. Não adianta a gente ter um produtor de carne muito eficiente se nós temos decisões no campo da política que às vezes nos trazem embargos, por exemplo, ao mercado europeu.
Não adianta a gente ser um produtor rural ecologicamente consciente se a gente tem uma legislação ambiental totalmente desequilibrada, né? Nós não defendemos que os produtores saiam por aí desmatando um exército, cada um com a motosserra na mão, cometendo crime ambiental. Isso de forma alguma. Mas existe um desequilíbrio na lei ambiental. Existe, por exemplo, uma tabela de rendimento lenhoso que justifica multas totalmente abusivas. Eu vi na minha caminhada pequenos produtores rurais de 4 alqueirinhos de terra tomando multa de R$500 mil. Ou seja, a pessoa vai passar uma vida, vai ter que vender tudo que tem e ainda vai ficar devendo ao governo. Como se você saísse ali com o seu carro, furasse por qualquer motivo um sinal de trânsito e tomasse uma multa mais cara que seu carro. Então, isso tudo me estimula a entrar no campo da política, porque é nesse campo que nós estamos perdendo o jogo. É lógico que eu não vou conseguir fazer nenhuma grande transformação sozinho, mas eu quero ser a pessoa que estimula esse pensamento, esse novo modo de agir, né? O produtor rural precisa encarar a política como uma questão estratégica, né? Esse afastamento do campo da política, esse desdém com o assunto, todo mundo fala que não gosta, todo mundo fala que não quer, pois hoje nós somos vítimas desse mau sentimento com a política, porque nós ficamos da porteira para dentro só produzindo e da porteira para fora nós deixamos que fizessem o que quisessem de nós. E fizeram muitas coisas ruins com o produtor rural. A forma como hoje o produtor rural é visto, a forma criminalizada como o produtor rural é visto, é fruto de muitas decisões que não foram tomadas por nós, foram tomadas por representantes de outros setores, que às vezes até querem, mas não conseguem, não têm profundidade, não têm o conhecimento, não são paridos do meio de nós. Então nós precisamos nos ocupar, isso tudo me estimula. Sim. De forma que sua pergunta é ampla. É ampla. Isso tudo me estimula. Fazer parte de um sistema que transforma vidas na ponta. E é verdade. Nosso sistema está mudando a vida das pessoas. Quantos foram os casos de famílias que eu vi que saíram do assistencialismo e foram para o empreendedorismo? Famílias que deram um salto na renda, que hoje se desligaram do Bolsa Família porque estão emitindo nota fiscal. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso é transformador, entendeu? André? Isso é transformador, isso é desenvolvimento para nós. Então fazer parte disso, eu tenho orgulho de fazer parte disso. E o que eu quero a partir da política é ampliar isso. É dar voz a um produtor que precisa de alguém que tenha um conhecimento para legislar, né? Além de também ampliar as ações de um sistema que a gente sabe que dá certo. Sim. E para o Vale do Jequitinhonha, como é que você enxerga a realidade do nosso vale aqui? Olha, eu sinceramente penso que nós ficamos uma vida inteira sonhando, esperando a indústria do impossível. Porque isso nos foi prometido inúmeras vezes. Políticos vêm de fora, chegam aqui, nós vamos trazer indústria disso, indústria daquilo, e nós temos milhares de indústrias a céu aberto, gerando emprego e renda todos os dias, que são especialmente os pequenos produtores rurais. Esse povo nunca foi olhado, esse povo nunca foi enxergado, esse povo está sendo invisível uma vida inteira. Então eu penso que um desenvolvimento para a nossa região é dar esse apoio, especialmente ao pequeno produtor rural. Porque quanto mais dinheiro na roça, é mais dinheiro que circula na cidade. Isso é política de desenvolvimento. A gente precisa ter um olhar mais atento com isso. Isso é a indústria do possível. Então é isso que eu defendo para o Vale do Jequitinhonha e para o interior do estado de Minas Gerais. Sim. Eu fui uma das pessoas, ao lado do deputado Gustavo Santana, ao lado do nosso presidente Antônio Salvo da FAENG, lideramos um movimento pelo decreto das barragens, justamente na direção daquilo que eu estou fazendo aqui, falando aqui, na direção de contribuir, de facilitar a produção no campo. O decreto das barragens, ele é um vetor de desenvolvimento da agricultura fortíssimo. Você pega o estado do Espírito Santo, por exemplo, especialmente o norte do estado, que até 2017 era refém da pecuária. Você só via pecuária ali. E a pecuária, ela tem
sua importância, mas também tem seus fatores limitantes. Sim. Quando você junta os dois, é o ideal. A pecuária e a agricultura O equilíbrio, né? é mais prosperidade. O decreto das barragens no Espírito Santo aconteceu em 2017. Nós demoramos 7 anos para conseguir, mas conseguimos. Graças a quê? Graças à nossa união, graças à nossa luta, né? Nós juntamos mais de 2.000 produtores rurais no dia da nossa posse lá das Provales, você estava presente, com a presença de 2 governadores de estado, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, e mostramos. Falou assim, olha, nós queremos é isso aqui. Nós queremos uma política que olhe, que enxergue o produtor rural. Nós queremos fazer com que o produtor produza mais e melhor no campo. E para isso nós precisamos do decreto das barragens. Para desenvolver projetos irrigantes, para fomentar o café, para fomentar o mamão, para fomentar várias outras culturas que vão trazer mais recursos do campo para a cidade. E trazendo recursos do campo para a cidade, nós estamos falando em desenvolvimento. André, pelo que você está falando, tudo isso se resolve no campo da política, né? Nós não temos outra saída. Porque quando a gente vê produtor rural falando, que é comum nós ouvirmos no nosso dia a dia, o produtor rural falar que não gosta de política, que não quer entrar, é uma coisa que nós sempre conversamos entre nossas conversas, não tem cadeira vazia. Se você não ocupar uma cadeira, né, como um bom representante do povo, aquele que não representa da forma que nós precisamos, essa cadeira será ocupada por outro, não é isso? Olha, o maior erro do produtor rural é querer falar de sucessão sem falar de política. É um erro grosseiro. Não adianta você convencer seu filho, sua filha, a suceder num negócio que está desprotegido. Desprotegido sob a perspectiva legal. Desprotegido no campo das leis. Desprotegido no campo do direito da propriedade. Desprotegido no campo do direito ambiental. Não adianta você pensar em sucessão sem pensar em política. Nós precisamos participar do campo das decisões. Nós somos um setor gigante. Quem está gerando renda para pagar a saúde, o saneamento básico, a segurança pública, a educação, é o nosso setor. Nós somos 30% do PIB nacional. Nós somos 25% do PIB do Estado. Nós estamos gerando riqueza para pagar as obrigações do setor público, não é isso? Sim. Mas nós não estamos decidindo nada. Em Minas Gerais, nós estamos falando de 721 mil produtores. Isso se entrar os agregados, né, marido ou esposa, né, vão para 1.442.000, no mínimo, né, de pessoas a serem representadas. E nós não temos ainda no campo da política essa representatividade, essa efetividade. Se você considerar o tamanho que o agro tem, o agro é um gigante e politicamente é um anão. Nós temos um tamanho para ter a maior representatividade política do país e temos uma representatividade infinitamente menor do tamanho que somos. Isso precisa, em algum momento, mudar, porque nós estamos expostos. Nosso negócio está em risco. As demarcações quilombolas, indigenistas, ampliação de área de proteção ambiental, aqui no Vale do Jequitinhonha, a ampliação da demarcação da Chapada do Lagoão, expulsando quase 100 famílias de agricultores familiares, gente que está ali produzindo hortaliça, está sendo jogado, que é ameaçado de perder o que tem, está errado. Né? Não é uma luta na defesa de latifundiários, é uma luta na defesa do produtor rural e existem pequenos sofrendo por falta dessa representatividade. Então a gente precisa encarar isso com mais responsabilidade. Se você, produtor rural, não gosta de política, não quer tratar desse assunto, talvez seja melhor ir pensando em mudar de ramo, porque não pode ficar mais, pertencer hoje a uma classe sem representatividade. Esse pensamento desse afastamento da política está nos colocando todos em risco, inclusive as futuras gerações. Repito, não adianta você estimular seu filho a te suceder, sua filha a te suceder, sem estimular que ela também queira ter um representante que a defenda, que defenda o setor.
nós somos o setor politicamente mais exposto do país, sem sombra de nenhuma dúvida. Quando você fala sobre essa questão da sucessão, não tem sucessão sem sucesso. Então, se o produtor rural não está tendo sucesso na atividade dele, como é que ele vai transferir esse interesse para o filho? Perfeito. Então, como é que o filho vai querer entrar numa atividade onde ele escuta diariamente o pai falando isso não dá dinheiro, isso não presta, só dá prejuízo, só põe dinheiro, não tira nada de troca. Então, ele não vai conseguir fazer a sucessão se a profissão dele, se a atividade, se o meio rural dele não obtiver bons resultados. E aí você está me dando a oportunidade de dizer o seguinte, por isso que a política é estratégica, porque se não tem sucessão sem sucesso, hoje, em qualquer setor, o sucesso também está vinculado à legislação que regulamenta o setor. As multas ambientais abusivas têm virado custo de produção. Está tirando receita do bolso de quem? Do bolso do produtor. Está minando a renda de quem? Do produtor. Eu costumo dizer que as multas ambientais são abusivas, mas não são ilegais. Por que não são ilegais? A tabela do rendimento lenhoso que justifica as multas ambientais abusivas consta de um decreto de 2017, está lá. E sabe por que ela está lá? Porque nós deixamos estar lá. Porque nós não quisemos falar de política. Porque nós nos acovardamos de nos juntar e de protestar e de ter representante que batesse na mesa e falasse, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui vai matar o produtor rural. Então é sobre isso. Sim. Né? Sobre isso. Como vai ter sucesso com um setor tão desprotegido como o nosso? Nós precisamos, no campo da política, é o campo que nós estamos perdendo o jogo. E nós precisamos avançar para resolver o problema. Exatamente. Porque senão nós estamos fadados ao fracasso, né? Todo o nosso setor. E, consequentemente, o país inteiro. Até quem não produz nada, quem seja de outro ramo de atividade, da indústria, automobilista, seja lá o que for, está diretamente ligado. Quando nós falamos que nós precisamos e temos de 3 a 5 refeições todos os dias, nós precisamos do homem do campo todos os dias das nossas mesas. Com certeza. Dos desenvolvimentos econômicos, como você vê um meio de gerar ou ampliar emprego na nossa região? Além desses que você já disse sobre o fomento do campo. Eu acho que quando você fomenta a produção, você abre a porta também para beneficiar a matéria-prima. Né? A indústria que eu acredito que seja do possível aqui é a agroindústria, que nós temos visto aí no meio da nossa caminhada. À medida em que você pega o produtor de leite, que agora já está transformando aquilo em queijo, aquilo em iogurte, isso é que nós precisamos fomentar. Nessa indústria eu acredito, porque a matéria-prima está aqui, num custo possível para que haja margem de renda, de lucro, para poder gerar mais emprego. Nessa indústria aí eu acredito que seja a indústria do possível. Sim. A agroindústria, aquilo que tem esse vínculo com o campo, é ajudar o produtor rural a produzir mais e melhor e, consequência disso, é o beneficiamento da matéria-prima. As agroindústrias pelas quais nós temos tropeçado em todo canto aí. É o queijo cabacinha, é o requeijão moreno, é o iogurte e tantas outras coisas que a gente vê funcionar, dar certo e ser exemplo de prosperidade na nossa região. Nós precisamos ampliar, né, essa questão do empreendedorismo, do comércio, né, e da renda de um modo geral, dessas pequenas indústrias que nós temos em nosso estado e no país todo afora. Perfeitamente. Sobre a questão de saúde e educação, como é que você vê na nossa região, o que pode ser trabalhado, o que pode ser melhorado? Olha, eu fico feliz com a sua pergunta, porque eu, como vice-presidente da FAENG, eu vi na minha caminhada uma transformação muito bacana nessa direção. O programa Saúde do Campo é uma realidade, né? Um programa hoje já reconhecido como ter sido um grande sucesso, tem sido um grande sucesso, que é atender na roça o produtor rural. Nossos atendidos de ATG recebem um agente de saúde em casa. A gente sabe a importância disso, porque às vezes existe o deslocamento, né, da roça para a cidade, muitas vezes atrás de uma informação simples que pode ser resolvida lá no campo, né? Quer dizer, e aí o Saúde do Campo tem sido um programa extremamente estratégico, né? Eu recebo feedback por onde eu passo
dos produtores já atendidos, né? Aquilo precisa chegar em mais lugares. Ser ampliado, né? Ser ampliado. Nós só vamos conseguir ampliar isso com recurso. Nós temos que direcionar recurso para dentro de um sistema que a gente sabe que funciona. Sim. Esse país pega uma carga de impostos gigantesca e gasta com muito programa que não dá resultado nenhum. Nós temos programas que dão muito resultado. Nós precisamos, para poder ampliar isso, carrear recursos para esse sistema. A questão da educação da mesma forma. Nós acabamos de participar, por exemplo, da inauguração da escola técnica lá em Águas Formosas, que está aqui no entorno, na divisa entre o Mucuri e o Jequitinhonha. Eu vi depoimentos de pais e de mães que seus filhos tiveram que distanciar mais de 500 quilômetros de Águas Formosas para poder ter um acesso a uma escola técnica. Né? Hoje nós temos condição de trazer a escola técnica para mais perto das nossas cidades, da nossa região. O CNA tem um modelo nessa direção. Né? Eu acho que a conectividade é uma prioridade que a gente tem que ter, né? Carrear recursos para poder facilitar a conectividade no campo. Hoje já não existe mais a produtividade eficiente sem o auxílio de um instrumento eletrônico. Hoje você vê aí os drones, um jovem no campo hoje, ele vai operar um joystick, né, de um drone, não é mais da forma como antes. Uma foice, né? Ele quer conectividade, ele quer informações. Então eu acho que nós temos exemplos dentro do sistema do qual nós pertencemos, eu agora licenciado com a minha candidatura, mas nós temos exemplos de bons modelos no campo da saúde, no campo da educação, a assistência técnica, os cursos de profissionalização. Eu acho que a gente precisa fazer isso alcançar mais pessoas. Eu acho que fazendo isso, nós estamos trazendo desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha e para todo o interior do estado. Sim, sem dúvida. É o que nós precisamos para continuar avançando, né? E com relação ao custeio de toda essa produção, ao acesso ao crédito, como é que você vê a nossa realidade, essas andanças que você tem feito, como é que tem sido? Eu vejo o governo fazendo uma pirotecnia, uma propaganda de um dinheiro que ele não entrega. Ele anuncia um recorde de capital para o setor e na ponta você não tropeça em ninguém que tenha conseguido acessar. Então é uma grande covardia com o produtor rural, porque não só o crédito está dificultado, porque o sujeito não consegue acessar. Segundo ponto, que é covarde, é uma margem de custo que dificilmente o produtor dá conta de pagar, o custo altíssimo, né? Nós estamos com juros nas alturas, dos juros mais elevados do mundo, o nosso. Então existe uma margem de risco muito grande também nessa operação. E o terceiro ponto é que o povo da cidade acha que o produtor rural pega esse dinheiro e não paga. Que ganha esse dinheiro, né? Que ganha esse dinheiro, entendeu? Então, são 3 pontos aí crônicos que a gente precisa, de certa forma, atacar. Sim. Né? O crédito chegar na ponta, que não chega. O governo faz uma propaganda como se todo mundo, a partir daquele momento, já tivesse recebido na conta. Sim. É uma inverdade. O custo do dinheiro, que é elevadíssimo, de altíssimo risco, inclusive. E os outros ainda na cidade achar que nós estamos pegando e não estão pagando. Na verdade, nós estamos empenhando o nosso patrimônio, né, muitas vezes para tomar aí 1% do valor do patrimônio, dando em garantia real e tomando muito pouco, né, desse valor a um custo elevadíssimo. E sem nenhuma garantia de nada, né, André? Quando nós falamos até a questão do seguro rural, que é um problema que nós estamos enfrentando diariamente, e quando a gente olha a realidade do produtor, que se você parar para pensar, é o único tipo de gente que tem coragem de pegar dinheiro e literalmente enterrar, é o produtor rural. Quando ele faz um plantio ali sei lá, de milho, que ele pega uma semente, que ele não compra uma semente de terceira, ele compra uma semente de primeira, ele compra um produto de qualidade, que ele compra aquela semente e enterra, e reza para chover
no primeiro momento, depois ele reza para não chover mais, que o negócio dele está todo a céu aberto, né? Uma estrutura que ele não controla. Então, quem que teria coragem de fazer isso? De pegar um dinheiro emprestado, enterrar o dinheiro e entregar para Deus para ver se vai ter lucro ou não, né? Que a vida do produtor rural é essa, sem garantia. Quando você me pergunta de onde eu venho, quem que é o André, e eu te respondo que sou a 5ª geração de produtor rural, eu, nessa oportunidade, devo te dizer o seguinte: ser produtor rural é uma vocação, né? Tem pessoas que não se enxergam fazendo outra coisa. E tem pessoas que não nasceram para isso, que não dão conta de ficar fazendo o que a gente faz uma semana. Compra um sítio, faz uma horta e desiste, vende o sítio, porque não é vocacionado para fazer isso. As dificuldades pelas quais o produtor passa no dia a dia tem que ter mais do que razão para persistir. Tem que ter paixão. É o que o produtor rural tem. Porque pouca gente, na racionalidade de uma operação financeira, permanece fazendo o que a gente faz. Porque quando você pega o capital que nós temos investido numa terra, em maquinário, seja de qual tamanho for, e enxerga aquilo rendendo ociosamente no banco, sem gerar emprego para terceiros, sem movimentar a economia local, muitas vezes você vê nessa oportunidade do capital especulativo mais vantagem do que colocar tudo a todo risco. Plantar e rezar para chover. Esmiuçando. Para muitos é muito mais seguro pegar esse dinheiro e deixar aplicado no banco do que pegar esse dinheiro e fazer um plantio, fazer um investimento e rezar para chover. Com certeza. Mas a gente faz isso porque nós nascemos para isso e nós não vamos mudar. Mudança não será no exercício da atividade. Isso não vai mudar. Quem é produtor rural vai continuar sendo produtor rural. A gente precisa mudar a forma de tratar o nosso setor. A gente precisa mudar o pensamento que às vezes nos impede de progredir com mais rapidez. O campo da política é um desses entraves, como nós já falamos aqui. Nós precisamos avançar para o campo da política para destravar o setor. Sim. O Brasil está ficando amarrado, o Brasil está ficando travado. Nós temos condição de destravar isso. Nós temos condição de contribuir com que o desenvolvimento do setor se dê com mais velocidade, com mais facilidade. Depende de nós e da nossa união. André, sobre as oportunidades do Vale de Jequitinhonha, sobre essa questão do lítio que tem sido muito comentado, né, que para quem está de fora acha que hoje são mil maravilhas para o nosso vale. Como é que você enxerga essa situação? Olha, a questão é extremamente preocupante, né? Eu considero ali Araçuaí, por exemplo, por onde eu caminhei, eu fiquei extremamente preocupado com o que eu vi, né? As demarcações quilombolas, ampliação de área de proteção ambiental, elas não só estão ameaçando expulsar pequenos produtores de suas terras, não só estão tomando de produtores rurais áreas consolidadas há 100 anos, né, mas também estão inviabilizando mineradoras, a exploração de uma riqueza que é nossa, né? Hoje, as terras raras, compostas por minerais raros que têm o potencial de trazer riqueza e desenvolvimento, é uma pauta que está no mundo inteiro. Sim. Né? E nós estamos aqui sentados em cima dessa riqueza, vivendo uma situação de miséria, né? Graças a essa covardia, a esse avanço por tomar o patrimônio consolidado do produtor rural, dos agricultores familiares, dos pequenos produtores, que foi o que eu vi na Chapada do Lagoão, na demarcação Quilombo do Baú, ali em Araçuaí, é o epicentro dessas demarcações. Então eu estou muito preocupado, porque eu considero que nós estamos perdendo tempo, né? O lítio, em algum momento, representou uma grande esperança para o Vale do Jequitinhonha, para o desenvolvimento do interior do estado de Minas Gerais, especialmente para essa região nossa, para esse cinturão norte-nordeste,
e hoje realmente correndo riscos de ser inviabilizado por conta dessas demarcações. São decisões que estão no campo da política, são decisões que para que a gente possa colocar na defesa de quem está de posse legítima dessas terras, colocar isso a serviço do desenvolvimento regional, nós estamos aí à mercê, né, de pessoas que não gostam da gente, que querem travar o setor. Existe um lobby internacional nessa direção que financia, né, esse avanço para cima do produtor rural, né? Quanto mais parar o Brasil, mais interesses são atendidos lá fora. Nós somos hoje muito competitivos, nós estamos incomodando, nós estamos ocupando outros espaços, e a forma de nos parar é essa. Então eu fico receoso do Vale do Jequitinhonha estar perdendo essa grande oportunidade. Se Deus quiser, nós vamos retomar com muita força, mas nós estamos perdendo tempo. Né? Nós estamos perdendo tempo, e o que eu tenho visto é extremamente preocupante. Eu vi um caso em Araçuaí que eu considero tenha sido o maior absurdo que até agora vi na minha caminhada. Um produtor rural, numa área consolidada há mais de 100 anos, contraiu um empréstimo no banco público e deu a terra dele, naturalmente, deu em garantia real. Passado algum tempo, ele recebe uma carta do banco, que ele contraiu o empréstimo, solicitando que ele quite o empréstimo, porque a terra que ele tinha dado em garantia, teoricamente, já não era dele mais, porque a propriedade estava sendo discutida por conta de uma demarcação, de uma ampliação de uma demarcação quilombola. Veja só que absurdo, porque o processo nem transitou em julgado ainda, mas só o fato de haver o alcance, a demarcação, o pleito, a discussão, a terra parece que já entrou numa espécie de cadastro negativo, uma espécie de Serasa. Sim. E aquela matrícula já não serve de mais nada enquanto não houver a finalização dessa discussão. O que eu considero um verdadeiro absurdo. Sim. O sujeito não pode quitar o empréstimo, ele não tem condição de quitar. O banco negativou o CPF dele, ele não tem condição, então, de nenhum outro lugar viabilizar o projeto que estava em curso. Ele está numa situação que ele não pode vender a terra, em nenhum outro instituição financeira ele consegue utilizar aquela matrícula para poder contrair o empréstimo, e a coisa está sendo discutida. Isso é o maior absurdo que eu vi até agora na minha caminhada. Só voltando um pouquinho, ele não pode quitar porque o investimento que ele fez ainda não começou a dar retorno, não é isso? Lógico, ele não pode quitar porque ele não tem condição de quitar com leite no preço que está. Né? É um produtor de leite. Como é que ele vai ter condição de quitar um empréstimo? Que ele teria 12 anos que ele tinha pagar. 12 anos para poder pagar. Ele fez uma programação, ele não tem aquele recurso. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Nós estamos sendo vítima disso. Né? Mas nós temos que entender que nós estamos sendo vítima disso porque nós deixamos. Sim. Né? Esse povo está fazendo com a gente o que nós estamos deixando fazer. Eu estou vendo produtores rurais que estão amanhecendo e não estão acordando com suas terras. Essas demarcações, elas são autodeclaratórias. Não adianta o produtor achar, não, mas aqui na minha região não tem problema com demarcação indígena, proteção ambiental ou quilombola. Não adianta achar isso não, porque hoje é autodeclaratório. Senta no entorno de uma mesa, corre uma lista e todo mundo fala que e começa um processo tenebroso que tira seu sono, seu sossego, acaba com a sua vida. A situação desse produtor lá, por exemplo, é um caos. Ele não vai nem para frente nem para trás. Ele está ali à mercê, né? Quer dizer, de uma situação sem ter sem vislumbrar uma solução a curto prazo. Está tendo caso de suicídio. Sim. Está tendo caso de suicídio. Entendeu? Então, assim, o que eu mais tenho medo, o que mais me assusta, medo não que eu não tenho medo, sou um homem de coragem, mas o que mais me assusta é nesses postos de representatividade que a gente vai alcançando e vai te fazendo andar e vai te fazendo caminhar e você vai vendo essas histórias todas, é o seguinte, a gente
à medida em que tem acesso a todas essas informações, às vezes assusta você ver que o produtor rural está com o pé na lua, com a cabeça na lua, achando que não vai ser com ele, que não vai chegar nele nunca. Isso é assustador. Isso é assustador. O produtor rural precisa acordar que ele pode ser vitimado a qualquer momento desse tipo de situação. A forma como o setor nosso está entregue, a forma como o setor nosso está exposto, a forma como nós estamos sendo representados por representantes de outras categorias. Você imagina que a igreja se organizou, as igrejas se organizaram. E tem seu representante? Com seus representantes, a enfermagem tem legitimamente seu representante, as polícias civil e militar têm seus representantes, os professores têm seus, enfim, todos os setores têm seus representantes. O produtor rural, ele está totalmente exposto, porque não quer falar de política. E aí é vítima de uma demarcação e acaba depois nos procurando numa situação desesperadora. É vítima de uma multa ambiental abusiva que às vezes ele não dá conta de pagar. É vítima dessa importação excessiva do leite em pó, que por mais que seja eficiente, ele não dá conta de sobreviver. Quantos são os produtores de leite que nós estamos vendo hoje mandando suas vacas para o abate para chegar no final do mês e conseguir pagar a conta da loja veterinária, de pagar a conta da faculdade do filho? Agora, são situações que nós não vamos resolver da porteira para dentro, não. Nós já estamos sendo eficientes. Nós já estamos tendo genética de ponta. Hoje nós temos uma ordenadeira de ponta. Hoje nós temos tudo que é possível fazer, tecnologias que nos façam produzir mais e melhor. Nós já temos. Nós estamos perdendo da porteira para fora. É naquilo que não está no nosso alcance, que não está na nossa mão, que é o campo da política, que nós precisamos alcançar. Então, só reforçando, voltando ao que nós já falamos, ele consegue controlar tudo que está dentro da propriedade. Ele consegue controlar a produção, ele consegue controlar as vacas, ele consegue controlar a genética que ele está fazendo a inseminação dele, mas no que diz respeito à consequência do setor dele, as decisões que vão ser tomadas, seja preço do leite, seja preço da arroba, seja questão ambiental, ele não controla. Só quem controla é a política. É exatamente isso. Então por que ele não está elegendo o seu representante? Por que a nossa classe, por que a nossa categoria, né, o nosso ramo de atividade, nós não estamos nos organizando para isso? O que você vê que está acontecendo isso por quê? Por que o produtor não se une? Eu acho que a questão da política é um sacrifício pessoal muito grande. Eu devo dizer que já tem aí 2 anos que eu estou caminhando nesse estado. É um sacrifício pessoal muito grande. A gente sacrifica a família da gente, mulher e filhos. A gente sacrifica os negócios da gente, se afasta, né? Não tem jeito. Eu considero que é uma missão. E eu espero que outros produtores rurais esparramados aí por esse estado possam de alguma forma participar dessa missão. Não necessariamente colocando seu nome à disposição, mas que possam fazer sua parte, de entender que é preciso legitimidade e representatividade nesse nosso setor. Que a gente não precisa, nem pode, não pode mais, sob o ponto de vista de sair do ramo. A gente não pode mais permanecer sem a representatividade legítima, né? É muito fácil falar que defende o agro. O agro agora é pop, o agro está na moda, todo mundo fala, agora, né? Todo mundo fala que defende, e na hora de se comprometer, na hora de votar, o sujeito dá linha, o sujeito corre, porque algumas medidas são antipopulares, algumas medidas não rendem like na internet, e são essas medidas que nós precisamos para poder corrigir as distorções que nós temos. Com relação a esse sacrifício pessoal que você tem feito nessas andanças, como é que tem sido a vida nessa correria? Como é que estão os anseios aí? Olha, eu devo dizer, se não fosse a minha mulher me apoiar, eu não teria aceitado essa missão, né? É difícil você ficar dias, né, sem ir em casa, sem ver a mulher, sem ver os filhos, é muito difícil.
Então eu estou nessa missão porque eu tive apoio da minha esposa, da minha família, do meu pai, minha irmã, né, empurrando para frente, acreditando que eu possa de alguma forma ser um instrumento de mudança, né, produtores rurais, parceiros como você, como Márcio Hoffman, como Odisseia, Liv Lely, e nossa, não dá para nominar aqui, né, quem está envolvido, né, com esse nosso sistema, empurrando, né, para frente e energizando essa caminhada. Então eu devo dizer que eu estou nisso por esse motivo e com esse estímulo. Sim. Né? Mas é um sacrifício pessoal muito grande. Mas nós temos que ter coragem. Eu sou um homem de coragem. Né? Eu fui chamado para uma missão e sou um homem de coragem. E resolvi caminhar. Né? Nos próximos dias vai passar muita gente pedindo voto. Eu estou defendendo uma causa. É diferente. Né? A bandeira que nós estamos carregando, ela tem muito sentido. Ela tem muita verdade. E quem cavalga com a verdade não precisa de espora. A verdade não é forçada. A verdade vai. A verdade sai. Então é com isso que nós estamos andando, caminhando e construindo. Vai dar certo, mas nós precisamos nos juntar. Quando o produtor rural se une, ele tem muita força. A fama é de que a gente não tem voto, quando na verdade todos nós votamos. A gente só precisa combinar, a gente só precisa agrupar, mostrar a força que nós temos, mostrar o tamanho que nós somos. É estando juntos que nós vamos resolver, se não todos, mas boa parte, grande parte dos nossos entraves, daquilo que está atrasando as nossas vidas, daquilo que está tirando o nosso sossego e, por consequência, tirando a nossa produtividade, tirando o desenvolvimento dos nossos municípios. Não vai vir para cá a indústria do impossível. A indústria do possível está no campo, está na roça. E é esse povo que a gente precisa ajudar a produzir, porque eles produzindo na roça, movimento o dinheiro necessário para alavancar o desenvolvimento das nossas cidades, para que a gente possa ter uma saúde compatível com aquilo que a gente merece, para que a gente possa ter uma educação compatível com o que a gente merece, para que a gente possa ter a estrada necessária que a gente merece, para escoar a nossa produção. Né? Não só a estrada da roça, mas uma 367 vergonhosa como essa daqui. Eu vim ontem nesse trajeto de Jequitinhonha a Almenara, tem buraco lá que cabe um bezerro. As pessoas estão morrendo nas estradas. Significa que nós estamos abandonados. Nós não temos o básico. Nós não temos o mínimo. E nós estamos nos acostumando a não ter. O que é mais preocupante. Nós estamos acostumando a não ter. Nós estamos acostumando com o ruim. Está virando um hábito para nós. Isso é perigoso. Porque as futuras gerações, elas precisam desejar mais. Elas precisam querer mais, elas precisam sonhar. E esses sonhos só serão alcançados se a gente estiver no campo das decisões. Estar no campo das decisões é ocupar um espaço na política. Isso mesmo. André, caminhando para o nosso fechamento aqui, vou te pedir para responder com uma palavra curta ou uma frase mais curta. O agromineiro para você é? Desenvolvimento. O Vale do Jequitinhonha precisa de? Atenção e cuidado. O maior desafio do produtor rural é? Política. Uma prioridade no seu mandato será? O produtor rural. A bandeira de quem está na roça. Uma qualidade importante que um deputado precisa ter? Comprometimento. E uma mensagem para os jovens, para a geração nova que está chegando, principalmente a geração que tem tido a coragem de ir para a roça, de gostar, de querer ficar, de estudar e voltar. O que você tem para essa juventude que está chegando? Não basta sonhar, precisa executar. Às vezes as pessoas pensam a mesma coisa que nós, querem a mesma coisa que nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Tenham coragem de dar o primeiro passo. André, uma mensagem que eu gostaria que você falasse para os nossos produtores, uma mensagem mais ampla para o produtor, para o comerciante, para a dona de casa, da nossa região, do nosso vale. O que você tem a deixar para o pessoal, nosso pessoal? Nós somos um vetor de transformação e mudança. Nós precisamos colocar isso em prática.
começar a acreditar em projetos que sejam possíveis de serem realizados. Vamos embora parar de pensar na indústria do impossível e ativar a indústria do possível. Nós temos, especialmente nesse cinturão norte e nordeste, milhares de pequenas empresas a céu aberto, que é a produção da roça, as pequenas propriedades rurais, os agricultores familiares. Vão ativar esse povo, vão olhar para esse povo, porque é daí que vai vir a receita necessária para o nosso desenvolvimento. Colocando esse povo para produzir mais na roça, é mais dinheiro que vai circular no comércio. Isso precisa virar política pública, isso precisa virar política de Estado. Essa é a indústria do possível. Vamos acreditar nisso. A bandeira que nós estamos carregando é justa, legítima e necessária. É isso aí. Meu amigo, chegamos aqui no final do nosso SPRcast, no 12º episódio. É uma honra poder estar do seu lado. Nós estamos caminhando junto aí há pelo menos 2 anos, né, nessa caminhada política aí. Nós, como sindicatos, como representantes de produtor rural, eu vejo que é mais que obrigação nossa, né, já que nós representamos um grupo de pessoas, uma categoria, né, que são dos produtores rurais, eu vejo que é uma obrigação nossa, né, nós como sindicatos de produtores rurais, abraçarmos a causa de um deputado de produtor rural, que se propõe às causas dos produtores rurais. Então nós como sindicato temos que nos comprometer com você que está se dispondo a comprometer conosco. Então aqui na nossa região do Baixo Jequitinhonha e Mucuri e os demais, que nós já estamos juntos, né, há pelo menos 2 anos, como disse, eu quero que você conte conosco, nós trabalharemos e levantaremos sua bandeira, carregaremos junto com você, esse fardo pesado não é só seu, é nosso também, e conte de verdade conosco, com os nossos sindicatos e com nosso trabalho na ponta aqui. Obrigado, Canga, prazer enorme ter esse bate-papo aí com você, agradecer a todos do Sindicato Rural de Rubim, do Sindicato Rural de Almenara, né, que por estar vivendo esse momento aqui, dizer que essa bandeira não é minha, essa bandeira é nossa, né? Eu entendo que é no campo que nós estamos perdendo o jogo, que a gente precisa de atuar, né? E a gente precisa de atuar com argumento, com conhecimento, com profundidade, né? A gente precisa mergulhar com profundidade no campo em que nós estamos perdendo esse jogo, né? Eu acho que está faltando isso no Congresso Nacional, né? Alguém que realmente seja nascido da roça, do campo, que conheça com profundidade. Eu não sou um produtor rural de fim de semana, né? Eu não vou para a roça para tomar cerveja e comer churrasco. Eu vivo dessa atividade, eu sou isso há 5 gerações. E eu considero que estou preparado para fazer essa defesa, estou pronto para fazer essa defesa, né? E acredito que nós vamos fazer um trabalho juntos de muito significado, porque o agro desse estado de Minas Gerais, ele não tem limites. Ele já exportou aí mais que a mineração nos últimos 2 anos, o que revela a força e a importância que ele tem. Ele não precisa ser atrapalhado, ele não pode ser atrapalhado mais, né? Nós temos que desburocratizar esse setor e fazer com que ele siga levando esse estado e esse país nas costas. Forte abraço a todos aí, obrigado. Valeu.